pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver os aspectos políticos da colonização aqui no Brasil, beleza? A gente tem que recordar um pouquinho da história. Qual que era? Portugal não estava bem economicamente, correto? E eles se viram ameaçados por invasores de tomarem o território que era deles a qualquer momento. Então, de alguma forma, eles tinham que povoar o Brasil. Então, qual que foi a saída de Portugal, da coroa? Foi que se criasse uma administração colonial. Mas como? Fazendo as capitanias hereditárias, tá? Então, o território foi dividido em capitanias. Elas foram criadas para repassar o investimento a particulares, beleza? Ou seja, o governo estava em crise, não tinha dinheiro para investir e dizia, vocês vão lá, povoam tal território, né? Daí vocês têm a questão de desenvolver aquela região e rolava muitas propagandas para convencer essas pessoas a virem para cá e a povoar. Que essas propagandas diziam que eles iam ficar ricos ou aumentar o seu capital e tudo mais, tá? Era uma enganação total, porque aqui não se tinha nada. Então, o que aconteceu? Não funcionou, porque a ausência de terras férteis, alguns dos locais ali distribuídos não tinha como fazer agricultura, entre outras coisas que eles estavam acostumados lá, né? Falta de recursos, então eles viam que por mais que tivesse um capital ali para investir, não era muito, não era tudo que precisava, e o governo português também não ajudava, na época ele não podia. Ataques constantes de tribos indígenas, tá? Isso foi um fator que fez com que muitas capitanias ali não desse certo, né? A distância de algumas capitanias das capitais, que seria Pernambuco e São Vicente, que tinha uma administração muito centralizada, beleza? Então esses foram os motivos que não deu certo. Mas até não dar certo, foram criadas as capitanias e vieram vários capitões donatários para cá, que eram os donos dessas terras, tá? Eles tinham atribuições. Quais eram? Aplicar a justiça, beleza, no território deles, fundar vilas, nomear funcionários, arrecadar impostos, repassar, distribuir as sesmarias, tá? Já vou entrar aqui para vocês o que eram as sesmarias. Eles tinham os deveres. Quais eram os deveres? Reservar o quinto ao rei e pedras preciosas. Então, o imposto quinto do rei tinha que ser reservado e as pedras preciosas. Destinar ao monarca o comércio do pau-brasil. Então, eles tinham que extrair o pau-brasil, né, e mandar diretamente para a coroa. Além de proteger as terras e prosperar. Praticamente impossível. É o nome dado às terras que eram divididas e cedidas através da coroa de Portugal aos donatários. Então, pessoal, beleza? Vamos pensar, tá? Qual que foi o propósito das capitanias hereditárias? Ou seja, foi uma tentativa de ocupação dos trópicos, beleza? Uma estratégia ou um descaso? Aí eu vou deixar com vocês, conforme a gente for descobrindo o conteúdo aqui. Era uma forma de zelar pelas terras, de proteger o território. Era uma forma de criar um povoamento inicial, que foi com Martim Afonso. Era uma forma de distribuir as sesmarias. Só que tinha os obstáculos, né? Que eram os índios, e eles não contavam com tanta resistência assim como eles tiveram. Se eu tivesse naquela época e eu ganhasse, e eu comprasse, né, eu quisesse povoar essa terra, eu dependeria de dois documentos, tá?
Uma era a carta de doação, que a coroa me cedia o uso das terras, tá? E o outro era o floral, que dizia os meus direitos e os meus deveres. Como isso foi um auê, uma loucura total ali no começo, em 1547 eles implantaram o que? O governo geral, tá? O que o governo geral fazia? Auxiliava os donatários. Foi algo tipo assim, eu que estava lá, povoei uma terra e tal, vim de Portugal, cheguei para o rei e falei, só que foram vários donatários, né, que se juntaram. Vocês não ajudam com nada, vocês não investem, a gente só tem que doar, 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 e as terras não têm condições nenhuma de ficar sem o investimento. Então, o governo, né, a coroa fez isso para ajudar eles. Que os governadores faziam? Arrecadar os impostos, defesa das terras, então tinha uma equipe militar ali junto, e punições aos índios, aos colonos, a quem tentasse invadir e tudo mais, né? Então, em 1547 foi o primeiro governo geral implantado, que foi o governo de Tomé de Souza, que ele foi de 1549 até 1553. Beleza? Tomé de Souza assumiu nessa data. Então, ele fez a fundação da capital de Salvador, nessa época. Ele promoveu a vinda dos jesuítas, tipo, vamos baixar esse pessoal aí, vamos tentar amenizar tudo através da educação jesuíta, né? E o início da pecuária. Então, a partir daí se iniciou a colonização, os ensinamentos dos costumes deles aos povos daqui e tudo mais. Mais tarde, Tomé de Souza saiu e entrou Duarte da Costa, que foi de 1553 até 1558. Foi um governo pequeno, certo? Pouco tempo. O que aconteceu de tão marcante com Duarte da Costa? A invasão dos franceses no Rio de Janeiro. O que aconteceu ali? Olha só que loucura. Os franceses se juntaram com os índios que não gostavam dos portugueses, tá? E vamos tomar, a gente se junta e toma as terras, beleza? O que aconteceu? Óbvio que foi muito tempo ali de luta, mas não deu certo, tá? Aí entrou o terceiro governo geral, que foi Mendes Sá, de 1558 a 1572. Por que entrou Mendes Sá? Porque o governador anterior não estava dando conta dessas lutas, então Mendes Sá entrou para resolver isso. Então foi o início da recuperação administrativa com a vitória de Portugal sobre os franceses. Então foi a paz entre os jesuítas e os colonos, e a paz também dos colonos, né, dos jesuítas e até dos capitães ali com o governo geral, que até então estava em crise. Então, Mendes Sá morreu e a coroa portuguesa resolveu fazer o quê? Vamos mandar outro governador geral? Não, para quê? Vamos dividir o território em dois. Foi isso que aconteceu. Então, fizeram a repartição norte com a capital em Salvador e a repartição sul com a capital no Rio de Janeiro. Isso foi até 1580, que daí entrou o período da União Ibérica, que foi a união entre Portugal e Espanha, beleza? Então, 1580 até 1640 durou esse período, tá? De divisão do território brasileiro. Aí entra a questão, vocês podem ver ali do ladinho. O território ficou dividido ali entre o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão, né? Mais uma vez, outra divisão. A partir do século XVIII, ocorreu uma centralização e uma reunificação de tudo, com o Marquês de Pombal, tá? Isso a gente vai entrar na história mais para frente. Nesse meio tempo, como foi muito centralizado, foi criado as câmaras municipais, tá? A legislação
de Portugal sobre o Brasil permitia que fossem criadas essas câmaras municipais. Mas como é que funcionavam essas câmaras municipais? Quem tinha o controle? Eram os juízes e os edis, tá? Edis eram pequenos vereadores. Quem eram essas pessoas? Eram proprietários de terras, brancos, cristãos, tá? Pessoas vistas como os homens bons naquela época. Então, pessoal, com a União Ibérica, tá? Ocorreu na anulação do Tratado de Tordesilhas, beleza? E isso levou o quê? A expansão territorial, tá? Então, as terras brasileiras foram se expandindo demograficamente. E a diversidade das atividades durante o Brasil colonial levaram a necessitar dessa expansão, tá? Aí tá um mapinha para vocês mostrando como é que foi entrando o Brasil adentro essa expansão toda, tá? Então, a gente tem que destacar nesse assunto, que cai muito nas provas, é o quê? A pecuária nordestina, que foi um dos principais motivos da expansão. Então, o gado bovino foi introduzido no Nordeste como atividade para complementar a produção açucareira, tá? O açúcar já não dava mais conta sozinho, tá? Então, o que aconteceu? Foi tudo sendo empurrado lá para o agreste do sertão, tá? A primeira fase da pecuária nordestina foi o gado, mas o gado e o açúcar, eles existiram na mesma região, beleza? Vou deixar um resuminho ali para vocês, que vai dizer também a segunda fase, que foi a etapa da vizinhança, que o gado começa a penetrar no interior, tá? Mais próximo ainda do litoral açucareiro, beleza? E a terceira fase foi a etapa de separação, tá? O gado, ele ganha definitivamente como atividade central no sertão e, mais importante, se afastando do litoral, tá bom? O que aconteceu daí? O declínio do gado. O declínio da produção açucareira na segunda metade do século XVII e o ciclo da mineração, a gente vai entrar em outra fase da economia, tá? Provocaram a decadência da pecuária nordestina. Lembrando que a mineração a gente vai entrar lá no século XVIII, tá? E regrediu toda essa economia de tudo isso, descendo um pouquinho o Brasil, em região ao sul ali, a gente tem a expansão do território paulista. Como isso aconteceu? Através dos bandeirantes, tá? O que aconteceu? Era muito comum ali a questão dos índios serem escravos, mas isso não deu muito certo. E também essa questão ficou ali durante muito tempo pela falta de dinheiro dos donos das terras em investir em escravos negros, tá? Porém, os estoques indígenas de escravos foram se esgotando e isso formou os bandeirantes, que eram homens que se juntavam com índios que eram amigos deles, beleza? Que faziam uma certa aliança com eles para capturar outros índios e trazer até essas terras. Então, assim se deu o bandeirismo, né? Que foi a expansão territorial ali da região de São Paulo. E por último, a gente entra na expansão territorial do Sul, tá? Como que aconteceu? Ocorreu a penetração dos bandeirantes através da caça ao índio, então eles foram descendo cada vez mais, tá? A ocupação militar em função da colônia de Sacramento, beleza? E a pecuária sulina, também chamam muito essa questão da expansão, ou seja, a gente tem um território aqui muito favorável para desenvolvimento da pecuária, tá? E diferente de alguns locais mais frios, mais ao sul, né? Que
que não teria como desenvolver outras atividades. Então, a pecuária em si só foi a melhor atividade desenvolvida nas regiões do sul. E foi isso que chamou a expansão territorial para o sul, beleza? Por enquanto é isso, pessoal. Eu vou jogar as questões lá no quiz do nosso Insta, tá? Então segue lá para fazer. Quem assistiu o vídeo depois, as questões ficam num destaquezinho lá de questões, tá? Então é só dar uma procurada lá que vai achar sobre esse assunto. Basicamente é isso que a gente adentra nas questões do Enem, o foco aqui é no Enem e em alguns vestibulares, tá? Então, eu vou deixar um material um pouquinho mais completo aí para vocês nos vídeos que vocês podem copiar e entender tudo isso que está sendo falado. Semana que vem tem mais aula, tá? A gente entra no módulo 2 do nosso preparatório do Enem. E bora, tá? Curte aí, dá um like aí no vídeo da professora e se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Por favor, isso ajuda bastante a gente, tá? Valeu!